This meeting is being recorded. E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é Daniel. Hoje nós vamos começar um ciclo de encontros sobre tabagismo, haja vista a importância desse tema na atenção primária. Muitos pacientes têm o tabagismo, eles não reconhecem da possibilidade de tratamento ou, em alguns momentos, sequer consideram o abandono do tabagismo, mas quando você faz algumas intervenções breves, começa a sensibilizar, primeiramente, o indivíduo, depois esse indivíduo fala para outro, de repente haverá uma certa demanda para a sua unidade para realizar os tratamentos. E para que vocês tenham competência em manejar esses pacientes, desde a fase de pré-contemplação até aquela que está na fase ativa de abandono mesmo, nós temos vários dispositivos dentro da atenção primária e por isso que hoje a gente tem o nosso professor, o Thales Sampaio, ele é médico, eu vou pedir para que ele se apresente com mais detalhes aqui, e tem o expertise no manejo de pessoas que querem abandonar o tabagismo. Em outras oportunidades de pós-graduação, treinamento, residência, o Thales já contribuiu bastante para a formação de vários médicos nesse quesito, e hoje a pós-graduação recebe ele quanto expert e também ele é docente do programa de pós-graduação. Thales vai manejar os encontros com uma apresentação e puxando também questionamentos. Então, caso você sinta necessidade de já deixar algum questionamento na área de comentários, ótimo. Mas também o vídeo, né, e o áudio está aberto para você interagir nos momentos oportunos que o Thales chamar. Então, Thales, vou ficar aqui nos bastidores, está com você e bem-vindo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, o tabagismo, para mim, é um tema realmente muito apaixonante. Eu comecei a trabalhar a questão do tabagismo em 2002. Em 2002, eu fui treinado pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, para começar a questão do tratamento do tabagismo. Então, eu sou médico de família e comunidade, sou professor da Universidade de Fortaleza, sou supervisor do programa de vocês, e desde 2002 que a gente vem trabalhando a questão do tabagismo. Eu participei de vários treinamentos no Ceará inteiro, a gente treinou vários médicos em várias cidades, treinou CAPS, baseado, né, no tratamento que é proposto pelo INCA. Então, assim, nós temos duas segundas-feiras para a gente trabalhar um pouco essa questão do tabagismo, e a terceira semana eu convidei a doutora Penha, que é a médica lá do Hospital de Messejana, que também tem um tratamento do tabagismo bem antigo, então ela é realmente uma pneumologista, e ela tem todo também expertise no tabagismo, ela tem um programa muito vitorioso lá no Hospital de Messejana, então ela vai falar um pouquinho com atenção secundária da DPOC e um pouquinho dos cigarros eletrônicos, né, desses dispositivos eletrônicos que estão chegando agora, que a gente também tem que saber como lidar com isso. Então, eu vou fazer primeiro uma apresentação sobre o tabagismo, para a gente tentar entender como essa droga chegou até hoje, nos nossos dias, e aí eu vou parando, quando acabar essa apresentação, mas vocês podem me interromper, é uma exposição dialogada, quem quiser parar para perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Ou, a cada mais ou menos 10 minutos, a gente vai tentar estar trocando de tema aqui para a gente abordar o tabagismo, tá? Então, vamos lá. Saiu, gente, a apresentação? Aí, pronto, está na tela. O Daniel, para passar, não é na setinha não, porque quando eu passo, ela sai. Como a gente está visualizando no modo formatação, exatamente, tem que ser por aí. Clica aí, por favor. Aí eu vou clicando na figura, por exemplo. Aí. Pronto, isso. Passou? Pronto, beleza. Vamos fazer assim. Bom, gente, então, assim, quando a gente pensa em tabagismo, a gente pode dizer que o tabaco, né, no nosso mundo, tem pouco mais de 500 anos. Enquanto imagine que o álcool, né, desde a idade antes de Cristo, tem mais de 2.000 anos, né, a utilização do álcool de várias formas, seja no vinho ou de outra forma, o tabagismo, a princípio, é considerado que ele tem pouco mais de 500 anos. E por que isso? Porque é uma folha originária da América.
Então, quando os europeus chegaram na América, eles tiveram contato com essa folha, os índios já utilizavam e acreditaram que aquela folha era uma erva medicinal, levaram para a Europa, né? Nesse percurso, ele curou uma úlcera na perna de um cara, e o cara disse que essa erva era medicinal e levou para a Europa, essa folha. Chegando na Europa, se fala também que tratou uma enxaqueca da rainha Catarina de Médici, e aí passou a ser conhecida como a erva da rainha. E nisso ela se disseminou entre os nobres europeus, né? Então, essa é uma história. A outra história que a gente pode contar também é que o tabagismo, que a folha do tabaco, né, a utilização do tabaco é muito mais antiga, porque ela é utilizada pelos índios, então também ela possivelmente tem alguns milhares de anos, não sei quanto tempo, mas é uma incógnita. Até porque você imagina que os índios de toda a América, desde a América do Sul até a América do Norte, utilizavam a folha do tabaco. E geralmente eles utilizavam naquelas cerimônias mágicas religiosas, onde o pajé invocava os espíritos. Então, se eles não tinham contato tão próximo, como é que houve essa disseminação da folha do tabaco? São algumas incógnitas que a gente não tem essa resposta até hoje, mas toda a América usava a folha do tabaco. E aí ela vai para a Europa, chegando na Europa, ela vai começar a se disseminar. E durante os séculos tiveram algumas formas de apresentação. Então, a gente vai ver que no século XVII teve o Império do Cachimbo. Então, a gente já vai ver aí algumas personalidades famosas, né, como o Albert Einstein, utilizando o cachimbo. Então, já explicando uma coisa que a gente tem que entender, há uma diferença entre o uso do cachimbo e do charuto para o cigarro. A diferença básica é o quê? O cigarro é tragado, né? O cigarro a pessoa tem que inspirar para o pulmão, enquanto que o cachimbo e o charuto, normalmente a pessoa prende a fumaça na boca e ela é absorvida pela mucosa. Então, daí já vê a diferença, uma grande diferença, né? Quem fuma cachimbo e quem fuma charuto vai ter muito mais câncer de boca. Quem fuma um cigarro vai ter muito mais câncer de pulmão. E essa diferença tem a ver também com o pH das folhas, porque com o processo de industrialização, para dar conta de fabricar tanto cigarro, as folhas elas começaram a ser secadas em fornos. Então, isso mudou o pH da droga e a droga passou a ser melhor absorvida no pulmão. Enquanto que as folhas mais artesanais, que são utilizadas aqui no Ceará não, no Nordeste, né? Ali em Alagoas, Arapiraca, aquele fumo de rolo, é o tabaco mascado. Tem o cachimbo, tem o charuto, tudo isso também é utilizado na questão prendendo o cigarro e absorvido pela boca, tá certo? Então, no século XVII teve essa forma de utilização. No século XVIII, a gente vai ter o rapé e o tabaco mascado disseminando na Europa, né? Tanto que a gente pode ver que essa partezinha aqui da mão, né, na anatomia é chamada tabaqueira anatômica, porque a pessoa colocava o rapé aqui, inspirava, depois espirrava, e tinha todo um processo aí. Lembrando que é uma droga, e como toda droga, ela dá prazer. Se não desse prazer, as pessoas não utilizavam. Então, elas fazem isso por quê? Porque sentem um tipo de prazer, né? Depois elas vão ficando dependentes. Então, o rapé é aquele pozinho que coloca aqui para aspirar, e o tabaco mascado, como eu falei, que no Nordeste tem o fumo de rolo, eram utilizados, os reis, rainhas, os nobres utilizavam nas festas, muito tabaco mascado também, e tinha essas caixinhas aí, caixinhas de ouro, né, que era utilizada para a pessoa escarrar, depois mascava, escarrava na caixinha de ouro e guardava aqui na roupa. Então, era muito utilizado entre os nobres, tá? E aí, no século XIX, chega o charuto, né, que eu falei que é absorvido pela mucosa também. O charuto ele teve uma disseminação também muito grande, né, e com grandes personalidades. Você vê aí presidentes americanos, atores, jogadores de futebol, são pessoas muito importantes utilizando do charuto. O charuto cubano foi um dos que se destacou realmente como um charuto de grande qualidade. Mas ainda não se tinha descoberto
a forma mais eficiente de disseminar o cigarro, a nicotina. E aí veio o século XX com o cigarro. Então, o cigarro, ele vem do processo de industrialização. No processo de industrialização, começou a se produzir em grande quantidade, e ele teve dois grandes fatores para disseminar para o mundo inteiro essa droga. O primeiro foi as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Você imagina que essa droga é a droga ideal para o soldado, porque é uma droga que deixa a pessoa, é uma droga estimulante, deixa a pessoa alerta, ao mesmo tempo que relaxa, ao mesmo tempo que dá um prazer, e ao mesmo tempo que tira até a fome, né? Diminui a fome. Então, era uma droga ideal para os soldados, então era mandado caixas e caixas de cigarro para todos os soldados, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial. Então, aí, essa droga começa a chegar no mundo inteiro. O segundo momento que a gente está vendo aí na tela, o segundo momento onde a gente vai ter essa expansão do cigarro, vai vir com Hollywood, né? O cinema, onde eles conseguiram, através de um trabalho de marketing, associar o ato de fumar com ser uma coisa elegante, charmosa, bonita. Então, todo mundo queria imitar as atrizes, os atores americanos, utilizando-se dessa forma de chegar até a nicotina, que é a grande droga do cigarro, é a que causa prazer e que causa dependência. Então, só para a gente ter uma ideia, atualmente a gente considera uma pandemia tabágica, né? Porque 1/3 da população mundial é fumante. Imagina o que é isso? Nós temos aí 1.500.000.000 pessoas já fumantes ativos e os outros 2 bilhões fumantes passivos. Então, são quase 3 bilhões de pessoas aí fumando, tá certo? Bom, o Brasil ele fez um trabalho muito interessante contra o tabaco, né? O Programa Nacional de Combate ao Tabagismo ele foi muito eficiente. Para vocês terem uma ideia, em 1989, quando o programa começa no Brasil, a gente tinha 33% da população brasileira era fumante. E hoje, pelos dados do Vigitel, a gente tem em torno de 9%, 8%, 9%, 10%, vai variando de capital para capital, mas no Brasil deve estar em torno de 9%. Então, é um programa extremamente vitorioso, porque vocês imaginam o que é você conseguir baixar uma droga nessas dimensões que o Brasil alcançou. Então, esse programa brasileiro é reconhecido no mundo inteiro como um programa realmente vitorioso. A gente já sabe que, atualmente, no Brasil, já morre por ano, no Brasil não, no mundo, já morre por ano 8 milhões de pessoas do que a gente chama de doenças tabaco relacionadas, quer dizer, doenças diretamente ligadas ao tabaco. No Brasil, atualmente, morre em torno de 156.000 pessoas por ano. Já chegou a ser 200, naquele período que a gente tinha muito mais fumantes no Brasil. Hoje morre por ano em torno de 156.000 pessoas por ano no Brasil. E é importante a gente saber que dentro do cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas. A gente pode ver umas aí bem conhecidas da gente, a acetona, o formol, a naftalina, o fósforo P4 e P6, que é um veneno de rato. Então, a gente tem 4.700 substâncias tóxicas catalogadas, né? E, então, dentre essas todas, a mais importante é a nicotina. Se não tivesse nicotina, ninguém fumava, tá? Então, é bom a gente pensar dessa forma. Se não tivesse nicotina, as pessoas não ficariam dependentes, não teriam prazer e não iriam fumar. Então, a grande droga do cigarro é a nicotina. Essas outras aí vêm no bolo, né? Vem de presente aí para as pessoas. Então, realmente, é importante a gente entender isso. É importante a gente entender que o tabagismo é uma doença. Se é uma doença, a gente tem que oferecer tratamento para os nossos pacientes. As pessoas, elas são dependentes dessa droga. A publicidade, a gente conseguiu, através de uma legislação forte, diminuir bastante a publicidade. Antigamente, era comum a gente ver no horário nobre propagandas de cigarros, né? Normalmente ligada a esportes radicais, uma música bonita, Hollywood, sucesso. Então, era um trabalho de marketing muito bem feito. E o Brasil conseguiu legislar sobre isso e avançou. Se a gente comparar o que
o cigarro, a luta contra o tabaco e a luta contra o álcool, né? A luta contra o tabaco aumenta, quer dizer, está muito, muito na frente, né? O álcool a gente continua vendo todo dia propaganda de bebida ligada a pessoas famosas, bonitas, e grandes festas, e patrocinando tudo. E o cigarro hoje não pode fazer isso, né? A aceitação social também caiu muito, gente. Se não fosse os cigarros eletrônicos atualmente, hoje em dia você não vê mais uma pessoa fumando, né, num bar, num restaurante, a pessoa vai lá para fora, para a calçada, para fumar. Antigamente, as pessoas ficavam dentro do restaurante e diziam assim, os incomodados que se retirem. E não saíam. Você estava almoçando ali, aquela fumaça na sua cara. Há pouco tempo atrás, vocês que são mais jovens, se fumava dentro do avião. Na frente eram os não fumantes, atrás eram os fumantes. Imagina que a fumaça se dissemina de forma homogênea. Todo mundo ia fumar junto. E há pouco tempo atrás também, talvez uma década atrás, se fumava dentro do shopping, né? Aqui no Ceará foi preciso uma pessoa, um cidadão, ir lá na doutora Isabel Porto, que era promotora da saúde, e dizer assim, gente, vamos cumprir a lei, não tem a lei 92, 94/96, que diz que é proibido fumar em lugares fechados? E a doutora lá baixou um decreto lá, dizendo, olha, se o shopping não cumprir, vai pagar 100 mil reais de multa, aquelas coisas por dia. Então, os shoppings tiveram que se adaptar e se adequar. Mas foi um processo, isso tudo fruto das nossas lutas aqui no Ceará, mas as lutas também no Brasil inteiro. É importante a gente ficar sabendo que eles precisam de grandes consumidores, né? Então, eles precisam de novos consumidores. Morrem 8 milhões de pessoas por ano. Então, quem são esses novos consumidores? Os adolescentes. Então, os adolescentes é o grande foco das indústrias. Tanto o masculino como o feminino. Teve um momento que a indústria investiu pesado no público feminino, tentando dizer que a mulher tinha que ter os mesmos direitos em relação ao homem, inclusive fumar, alguma coisa nesse sentido. E a gente viu a curva do uso do cigarro na mulher subindo. Então, o governo brasileiro teve que fazer todo um trabalho focado no público feminino para que realmente depois a gente conseguiu baixar novamente o uso do tabaco pelas mulheres. Então, é uma luta que a gente faz diariamente em relação a isso, que a indústria está sempre buscando estratégias para vencer as nossas leis. Outra coisa importante, né, o mundo está aí tão preocupado com o meio ambiente, você imagina que a cada 15 maços de cigarro produzido, uma árvore é derrubada. Se a gente for pensar por outro lado, 25% de todos os incêndios que acontecem no mundo, no Brasil, 25% o cigarro é responsável. Tanto acidentes domésticos, que a pessoa às vezes vai dormir fumando, dorme, o cigarro cai no colchão e provoca um incêndio, a pessoa, a maioria das vezes, morre, como aquelas na beira da estrada, joga aquela pontinha de cigarro ali ainda acesa e aqui no Nordeste, que é seco, né, de repente começa um incêndio ali numa floresta, num cerrado, em alguma coisa aí. Então, 25% de todos esses incêndios, o cigarro é responsável. E essa pontinha do cigarro, que a gente chama guimba, piola, essa pontinha ela é tão tóxica, se você colocar ela ali num gramado, o que tiver ao redor vai acabar morrendo, aquela graminha. E outra coisa, ela demora 100 anos para ser degradada na natureza. Então, é algo realmente muito prejudicial à população, ao meio ambiente, né? Então, bom, a gente já falou que a nicotina é a principal droga do cigarro. Você imagina que quando a pessoa dá uma tragada, em 7 segundos essa droga já está batendo aqui no cérebro. De 7 a 19 segundos a droga já está aqui no cérebro, liberando a sensação de prazer, estimulando a pessoa a relaxar mais, fumar mais e aquele ciclo vicioso. Então, é uma droga estimulante, né? Muitas pessoas utilizavam se fumar para estudar, porque ficava concentrado. É verdade? É verdade. A gente não pode negar determinadas coisas. A gente tem que perguntar para as pessoas qual é o preço que elas querem pagar para utilizar essa droga. Então, é uma droga psicoativa, porque ela vai alterar o estado emocional e comportamental, produzindo essa sensação de prazer. E outra coisa importante é que ela causa dependência. Se ela causa dependência, então ela vai ter esses 3 tópicos que é super importante para qualquer droga, né? Ela vai ter a compulsão, que é aquele forte desejo de usar a droga, que no cigarro a gente chama de fissura, né? Aquela fissura de fumar.
A tolerância, que é a necessidade de doses cada vez maior para ter o mesmo prazer. Então, você imagina que uma pessoa começa a fumar com um adolescente com 9 cigarros ao dia, quando ele chega na vida adulta, ele já está fumando um maço, 20 cigarros. E a tendência é ir aumentando por conta da tolerância. E a síndrome de abstinência é que, na ausência da droga, essa pessoa vai desenvolver alguns sintomas de mal-estar, que na hora que ela fuma, passa tudo aquilo, tá? Então, passando rápido aqui para a gente entender. Eu falei que morre 8 milhões de pessoas de doenças tabaco relacionadas. Alguns exemplos importantes. O cigarro é responsável por 25% de todos os infartos, né, das doenças coronarianas. O cigarro é responsável por 85% da DPOC. E é responsável por 25% do AVC. E nada está mais ligado ao câncer que o cigarro. Você imagina que o câncer de pulmão, 90% de todo o câncer de pulmão que há no mundo, o cigarro é responsável. Os outros 10% pode ser até do cigarro passivo, né, do fumante passivo, tá? Então, as pessoas que têm qualquer histórico de câncer jamais poderiam estar fumando. Se a gente for ver de uma forma geral em relação ao câncer, se fala que de 30% até 45% de todo o câncer que há no mundo, o cigarro pode estar envolvido nisso, tá? Lembrar do pré-natal, os riscos para a mãe, que a gente faz o pré-natal, sempre perguntar se a mãe é fumante. É um momento muito tocante, sentimental para a mãe parar de fumar, porque ela vai pensar no filho. Então, pode causar descolamento precoce de placenta, aborto prematuro, tem várias alterações que o cigarro pode causar. Outra coisa bem importante é o aleitamento materno. Se a mãe for uma grande fumante, a nicotina passa para o leite materno. E se ela for uma grande fumante, imagina que ela fuma de 2 a 3 carteiras de cigarro por dia, essa dose pode até matar o bebê se o bebê amamentar. Então, a gente vai ter que orientar a mãe a não dar de mamar se ela for uma grande fumante, porque é um risco para o bebê. Outra parte importante em relação ao público feminino é a questão do planejamento familiar, que a gente vê muito, né? A utilização dessa associação do anticoncepcional com o cigarro, ela é extremamente perigoso. Então, quando a gente vai fazer o planejamento familiar, a gente tem que perguntar se a pessoa é fumante e abordar os riscos. Quando a mulher associa fuma a pílula anticoncepcional, multiplica por 10 vezes o risco de infarto e aumenta em 4 vezes o risco de AVC. Então, não é pouca coisa. E se a gente utiliza também muito para adolescente, quando a gente está querendo convencer as adolescentes a parar de fumar, a adolescente é muito ligada nessa questão estética, as mulheres de uma forma geral, mas as adolescentes são muito ligadas nisso. Então, a velocidade do envelhecimento chega a ser duplicado com o uso do cigarro. Por quê? Porque ele vai alterar a formação das fibras elastina e colágeno. Então, uma pessoa que fumou muito, né, você vai reconhecer por aqueles tracinhos aqui que o pessoal chama até de código de barra. Aquele código de barra aqui na boca do fumante, né, de tanto ela fazer aquele biquinho para fumar, fica aquele código de barra aqui de rugas do fumante. Então, a gente tem que falar com o adolescente sobre essa questão da estética, da estria. Se ela não quer ter estria, às vezes ela fuma com a ideia de ficar mais magra, né? Porque o cigarro emagrece, ou então se ela parar de fumar, ela engorda. Então, por uma questão estética, ela não quer parar de fumar, mas a gente tem que trazer essa outra questão estética para mostrar que ela pode aumentar a questão das rugas, aumentar a questão da celulite, né? Todas essas questões relacionadas até o vício da pele, né? A pele fica com aquela cor, aspecto amarelado, sem vida. Quando para de fumar, isso volta, tá? Então, já que eu falei na questão de engordar, quando se para de fumar, é possível realmente a pessoa ganhar em torno de 3 quilos. A média seria em torno de 3 quilos. Por quê? Porque vai voltar a questão olfativa e o paladar. Então, a pessoa vai sentir melhor o cheiro dos alimentos e o gosto. Ela acaba por comer um pouco mais. E também o metabolismo dela vai ficar um pouco mais lento. Então, ela pode sim ganhar peso, mas se você estimular ela a fazer atividades físicas, de repente ela nem ganha esse peso. Ah, professor, mas eu vi falar de uma mulher que parou de fumar e ganhou 10 quilos, ganhou 13 quilos, é verdade? É verdade. Mas aí, provavelmente, ela fez uma substituição. Ela trocou, por exemplo, o cigarro por chocolate. Então, toda vez que ela tinha vontade de fumar, ela comia um chocolate. Então, o ganho de peso, a gente tem que orientar, porque o ganho de peso, provavelmente, porque ela trocou por uma coisa extremamente calórica, tá? Bom, gente, em relação a essa primeira parte aqui,
Só falar que o cigarro brasileiro já foi um dos, e continua sendo um dos cigarros mais baratos do mundo. As pesquisas apontam que toda vez que a gente aumenta o preço do cigarro, muitas pessoas param de fumar. Esse slide é antigo, mas só para a gente ter uma noção. Em 2002, eu acho, enquanto o cigarro brasileiro custava 57 cents, na Grã-Bretanha custava 6 dólares e 23. Então, é importante o governo cada vez mais aumentar o preço do cigarro, né, para poder muita gente parar de fumar. E outra coisa que a gente tem que falar desde já é o risco da questão dos cigarros contrabandeados, né? 30% do cigarro que é vendido no Brasil, ele é contrabandeado, ele vem do Paraguai. Quer dizer, se o cigarro brasileiro tem 4.700 substâncias tóxicas, o cigarro que vem de fora, contrabandeado, eles podem botar qualquer veneno, a gente não tem nem noção do que é que tem dentro. E às vezes eles botam substâncias para aumentar a questão da dependência. Você imagina que se ele botar muita amônia, a aumentar a questão da dependência. Então, tem formas de eles fazerem a pessoa ficar mais dependente ainda. Para finalizar essa parte, é só dizer que o Brasil é o segundo maior produtor de folha de tabaco do mundo e o primeiro exportador de folha de tabaco do mundo. Por isso que é difícil a gente combater essa indústria de cigarro, porque é muito dinheiro. E essas grandes indústrias, elas estão principalmente ali no sul, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aquelas cidades ali, né, principalmente no sul. Tem cidades que vivem só da cultura da folha de tabaco. Então, por isso que é tão complicado a gente fazer essa troca, essa substituição. Porque a gente tem até um tratado chamado Convenção Quadro. Foi o primeiro tratado de saúde pública do mundo. O Brasil que coordenou todo esse tratado, porque o Brasil estava à frente disso. Então, por esse tratado de saúde pública, o governo deve incentivar a questão da troca de cultura. Então, ele deveria subsidiar uma pessoa que está plantando a folha do tabaco para plantar um alimento, outra coisa, por exemplo. A indústria, já sabendo disso, a indústria consegue comprar a produção dos anos seguintes, de 1 a 2 anos para frente, para não ter o risco dele mudar de cultura. Mesmo sem saber se vai ser um bom ano, se vai chover, se vai ter uma praga, a indústria já compra aquela produção, adianta o dinheiro 1, 2 anos à frente para prender o produtor da folha do cigarro. Tá? Então, parando aqui um pouquinho, e aí, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida. Algumas perguntas chegaram através do formulário, Thales, mas quem quiser abrir aqui para falar, fica à vontade. Uma parte das perguntas agora apontam a necessidade de reconhecer qual o momento oportuno para os tratamentos dentro da atenção primária. Eles questionam sobre a influência da carga tabágica para o planejamento terapêutico, quando que a gente faz uma intervenção não medicamentosa e depois passa para uma medicamentosa, os fármacos disponíveis e serviços auxiliares à atenção primária. Tá, gente. Pela minha programação, assim, eu estava deixando mais para a semana que vem a questão do tratamento em si, tá? Mas eu vou dar só uma geral. A atenção primária ela é fundamental nesse processo. Desde a gente orientar o não fumante, que existe o risco dele ser um fumante passivo, e que ele ajude a outras pessoas a saber dos riscos, a gente abordar as pessoas que estão fumando e que nem pensam em parar de fumar. Você imagina que ele está naquela fase de pré-contemplação, depois eu vou falar dos graus de motivação, né? Mas ele está naquela fase de pré-contemplação, ele nem pensa em parar de fumar. Eu não vou fazer nada? Claro que eu vou fazer. Para isso existe a abordagem básica e a abordagem breve e mínima, que a gente já vai falar ainda sobre isso. É você utilizar de 3 a 5 minutos da sua consulta para abordar esse problema, como médica, tentando fazer associações clínicas, né? Tentando fazer essa associação clínica. O paciente, imagina, o cigarro ele atinge quase todo o corpo. Então, por exemplo, a pessoa está com uma dor de estômago, o cigarro causa gastrite. Então, você pode dizer, olha, essa sua dor de estômago está diretamente ligada com o cigarro que você está usando. A tosse, qualquer clínica que o paciente tiver, você pode buscar uma associação clínica, porque você vai fortalecer essa ideia dele da possibilidade de mudar de grau de motivação. Então, toda consulta é uma oportunidade da gente começar a fazer essa abordagem, tá?
Agora, quando o paciente está naquela fase de ação, ele realmente quer parar de fumar, aí vem um tratamento intensivo, que a gente vai falar mais na frente, tá? Eu falei da gestante, porque tem alguns momentos, né, da gestante, por ela pensar muito no bebê, ela querer a saúde do bebê, ela vai estar mais sensível a querer parar de fumar. A gente só tem que conseguir, depois que ela tiver o bebê, que ela não fume, né? Porque aí depois ela vai estar jogando a fumaça na cara do filho. Então, é outro processo. Parar de fumar, não vou dizer que é fácil, mas até a gente consegue, mas manter é um outro processo, tá certo? Uma pergunta, Bom, Thales, que fizeram aqui é sobre a interação de outros vícios com o tabagismo, se isso implica numa maior dificuldade no tratamento. Por exemplo, alcoolismo e uau, tabagismo. sim. Tem uma aula do INCA que fala só sobre essa questão dos fatores dificultadores da cessação de fumar. E ele passa muito tempo falando das doenças psiquiátricas e, dentre elas, o uso do álcool. Então, não está indicado a gente fazer com que a pessoa consiga parar de usar duas drogas ao mesmo tempo. É bem complicado. Não é assim. Não é que não possa fazer, mas normalmente não funciona tão bem. Então, a gente tem que trabalhar uma, depois talvez trabalhar a outra. Então, geralmente, a gente começa trabalhando na questão do tabaco, né, de como parar de fumar, e dentre as estratégias que a gente pede, é que a pessoa, naquele momento, ela não procure um barzinho, os amigos de boteco, que ela está numa fase ainda que ela ainda está se fortalecendo. Então, se ela beber, provavelmente ela vai voltar a fumar, porque os colegas, né, oferecem aquela coisa toda. Então, não é o melhor momento de frequentar isso. Falar com a família dele nesses primeiros dias, beber em casa, final de semana, beber com a esposa ali, para ver se ele não volta a fumar, porque é um risco grande. A gente vai ver que o uso do álcool e do tabaco é uma associação muito forte, né? Então, você pode até perguntar, e por que quem bebe fuma muito? Porque quem bebe, por exemplo, cerveja, vai várias vezes no banheiro urinar. Cada vez que as pessoas urinam, ela está botando nicotina para fora. E ela tem que repor a nicotina para ela não entrar na síndrome de abstinência. Então, ela tem que ficar fumando para manter aquele nível de nicotina no sangue. Ela urina e fuma, urina e fuma. Então, a pessoa, quando ela bebe e fuma, ela vai fumar bastante no dia que ela está bebendo, justamente porque ela tem que manter no sangue aquela dose, aquela quantidade de nicotina no sangue para ela não entrar em síndrome de abstinência. Beleza? Bom, gente, eu vou falar mais um pouquinho, a gente ainda tem uns 20 minutinhos, vou falar mais um pouquinho e a gente completa qualquer coisa na semana que vem para a gente não passar do tempo, tá? Deixa eu compartilhar aqui outra apresentação, só um minutinho. Todas essas perguntas, pessoal, que vocês enviaram no formulário, elas serão compartilhadas com o Thales aqui. Já compartilhei com o e-mail dele, ele vai ter acesso para explorar no próximo encontro, caso não seja sanada a dúvida hoje. Só um minutinho que eu estou tentando aqui abrir, não está aparecendo. A pessoa que só sabe usar o Google Meet fica apanhando aqui, gente, desculpa. Só um minutinho. Bom, enquanto eu estou ajeitando aqui, se tiver outra pergunta aí, podem ir fazendo, gente. Sim, tem pergunta aqui que é sobre quais as medidas de tratamento disponíveis. Adesivo, bupropiona e como ter Beleza. na unidade. Bom, gente, quando a gente está fazendo o tratamento, a gente vai ver provavelmente na próxima semana, o tratamento preconizado pelo INCA é a abordagem cognitiva comportamental. Que a gente vai ver que o tratamento do fumante, o fumante ele tem 3 tipos de dependência: a dependência física, a psicológica e a dependência
comportamental. Então, quando eu estou tratando com medicação, na verdade, eu estou tratando principalmente a dependência física, para o paciente não ter assim de abstinência. Então, se eu não trabalhar a questão psicológica e os condicionamentos, provavelmente ele vai acabar voltando a fumar novamente. Daí, por isso, o INCA preconiza qual o tratamento do fumante? Abordagem cognitiva comportamental. Tá? E o apoio medicamentoso? Como o nome já estava falando, o INCA ele chama de apoio medicamentoso. Então, o medicamento é um apoio para o fumante não ter assim de abstinência, principalmente. Então, a gente tem disponível os adesivos, tá certo? 7, 14 e 21 miligramas. Tem um adesivo também, é um adesivo de 24 horas e tem um adesivo também de 16 horas. Todos os dois adesivos, os estudos mostram que não tem diferença entre eles. Mas, em geral, a gente tem o de 24 horas, que é o de 7, 14 e 21. A gente não tem mais a goma não era uma boa experiência, não é um chiclete, era uma massa ruim de mastigar, tinha que fazer muita força e um gosto ruim. Hoje tem as pastilhas, elas ajudam, até porque o Brasil ainda é um país de desdentados, muita gente que usa prótese, então as pastilhas ajudam, tá? Mas a pastilha a gente não tem no SUS, a gente vai ter basicamente o adesivo atualmente. De medicações, a gente vai ter a bupropiona, e a gente vai ter a nortriptilina. São duas medicações muito boas utilizadas para isso. Tá? De medicação que não tem na rede, a gente vai ter a vareniclina, que o nome comercial é Champix. É uma droga cara, que o SUS ainda não abraçou essa droga, e foi a primeira droga feita especialmente para o tratamento do fumante. Ela não é uma droga, por exemplo, a bupropiona é um antidepressivo que se observou que as pessoas que estavam usando aquele antidepressivo pararam de fumar. Então, a indústria farmacêutica relançou o nome de Zeban para tratamento do fumante, mas é um antidepressivo. A vareniclina, não. A vareniclina é uma medicação que veio justamente para pegar os receptores nicotínicos e vem para ajudar no processo de cessação de fumar. As pesquisas apontam que ele tem vantagem em relação à bupropiona e ao adesivo de nicotina, tá? Mas, infelizmente, não tem no SUS e o tratamento é um pouco caro, né? Em torno de 750, uma coisa assim, bem mais cara para a nossa população, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo agora apresentar alguma coisa ainda. Tinha esquecido de apertar aqui. Professor, tenho uma dúvida. Oi, pode falar. Em relação a cigarro de palha, ele é mais parecido com o cigarro tradicional, industrializado, ou a gente considera ele possível? A gente vai considerar ele uma droga também muito prejudicial, tá? Mas, claro, que se eu comparar um cigarro de palha com um cigarro industrializado, ele, teoricamente, vai ter muito menos substâncias tóxicas. Um dos problemas da folha do tabaco nas indústrias é que eles usam muitos agrotóxicos, muito veneno para manter uma folha de qualidade. O cigarro de palha, normalmente, é um cultivo mais artesanal. Então, teoricamente, ele vai ter menos drogas, menos substâncias tóxicas do que um cigarro industrializado. Mas, assim, em geral, a gente não comenta isso para o paciente. A gente diz que faz tanto mal quanto, porque também realmente pode causar câncer e pode causar outros problemas. Então, a gente tenta não minimizar isso, tá bom? Está aparecendo a apresentação? Eu achei que ele era pior, na verdade, mas eu nunca falei isso. Não. Agora, tem uma coisa pior, realmente, assim, a questão do filtro, né? O filtro do cigarro, ele segura uma boa parte da droga, né? Só que a gente tem que lembrar que o fumante, quando ele está fumando, ele acaba sendo um fumante ativo-passivo, porque o filtro segura uma boa parte do veneno, né, das substâncias tóxicas, mas aquela fumacinha que sai da ponta do cigarro é uma fumaça extremamente tóxica, tem muito mais nicotina, alcatrão, muito mais droga, e se ele ficar num ambiente fechado, ele vai fumar ativamente e passivamente. Tá? O cigarro de palha não tem o filtro, mas realmente tem um pouco menos de drogas do que o cigarro industrializado, tá certo? Bom,
que, enquanto ainda temos um tempo, vamos falar sobre a abordagem diagnóstica, tá? É importante a gente ver a questão da história tabágica, a idade de início, o número de cigarros fumados, tentativa de cessação, tratamentos anteriores, recaídas, quais foram os sintomas de abstinência que eles tiveram, exposição passiva ao fumo, tudo isso é importante a gente tentar fazer esse questionamento. Quando a gente vai fazer um tratamento do fumante, é importante que ele passe pelo médico para fazer uma avaliação clínica, tá? Então, assim, esse momento é do médico, realmente, para fazer a avaliação clínica do paciente. A avaliação clínica é para saber se o paciente pode ou não utilizar o tratamento medicamentoso. Então, dentro da abordagem cognitiva comportamental, todos os outros profissionais podem participar dos grupos, como facilitador. Então, pode ter uma enfermeira, um nutricionista, pode ter uma enfermeira e uma psicóloga, pode ter um médico, enfermeira, pode ter todos os profissionais de saúde. Agora, o médico tem que fazer a avaliação clínica e ele que indica a questão do medicamento, se a pessoa vai precisar ou não do apoio medicamentoso. Ele pode até discutir isso no grupo, mas quem vai prescrever, quem vai passar é o médico. Então, ele que assume essa responsabilidade, tá? Então, tem algumas coisas que a gente pode levar em conta quando a gente fala em dependência, né? O desejo forte ou compulsivo de consumir a droga, que a gente já falou, né? Que é a questão da fissura, dificuldade de controlar início, término, meio e fim, e o estado de abstinência da pessoa também é bem importante a gente estar atento. Depois eu vou mandar essas apresentações para vocês, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Então, o diagnóstico da dependência da nicotina é um diagnóstico clínico, tá? Para a OMS, quando a gente vai fazer um trabalho, a OMS considera o fumante aquela pessoa que fumou 100 cigarros na vida e fuma atualmente. Isso serve mais para tipo pesquisa, né? Que a gente tem que ter uma delimitação. Então, a pessoa que fumou 5 maços, ou 5, cada maço de cigarro tem 20, né? 20 cigarros. Então, se ele fumou 5 maços de cigarro na vida e fuma atualmente, ele é um fumante, ele é um fumante, ele é considerado fumante. Ele é considerado ex-fumante, quando ele fumou 100 cigarros na vida e não fuma atualmente. Então, isso é uma definição mais técnica, mais para pesquisa. Mas o diagnóstico do grau de nicotina, que vai ser importante para a gente indicar o tratamento que vocês estavam perguntando, a gente vai utilizar principalmente esse testezinho, que é o teste de Fagerström, tá? Esse teste é muito simples de ser aplicado, vocês podem ter ele ou lá no prontuário, ou vocês podem abrir até no Google lá, que vocês conseguem rapidinho. Então, são só 6 perguntas, muito simples. Vocês vão ver que 3 perguntas têm a ver com o uso do cigarro pela manhã. Esse cigarro da manhã é um dos mais importantes para a gente perceber se o paciente é um grande dependente ou não do cigarro. Tem pessoas que acordam à noite para fumar. Tem pessoas que saem à noite no meio da rua tentando comprar cigarro porque não tem em casa. Mas tem pessoas que dormem a noite toda, a grande maioria, né? Então, se ela passa muitas horas dormindo, quando ela acorda quase em síndrome de abstinência, porque o nível de nicotina vai estar lá embaixo. Então, o grande fumante, ele vai acordar e vai acender o primeiro cigarro nos primeiros 5 minutos, que é para poder repor aquela quantidade de nicotina no sangue e não entrar em síndrome de abstinência. Então, daí a gente vê a importância desses cigarros da manhã. Então, vamos lá, o teste de Fagerström. Primeira pergunta. Quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro? Então, se for até 5 minutos, a pontuação é 3. Se for de 6 a 30 minutos, pontuação 2. De 30 a 60 minutos, a pontuação é 1. Se for depois de 1 hora, não pontua. Segunda pergunta. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos? Então, o cara está dentro do shopping. Ele acha difícil não fumar lá? Como é um ambiente que ele não pode fumar, ele acha difícil? Sim ou não? Se ele disser sim, pontua 1. Tá? Outras perguntas. Qual cigarro do dia lhe traz mais satisfação? Que é outra pergunta da manhã. Ó. O primeiro cigarro da manhã ou outros? Outro que tem a ver é a quantidade de cigarros. Se o paciente fuma mais de 30 cigarros por dia, ele vai ganhar a pontuação 3. Se ele fuma de 20 a 30, pontuação 2. De 11 a 20, pontuação 1. Se ele fuma menos de 10, não pontua. Outra pergunta da manhã. Você fuma mais frequentemente pela manhã, sim ou não? Aí pontua 1.
E, por fim, a última pergunta, se a pessoa fuma mesmo quando está doente. Quer dizer, mesmo quando ela está gripada, está doente com algum problema de saúde, ela fuma? Se sim, pontua. E aí a gente faz o somatório dessas pontuações. Se for de 0 a 2, a dependência à nicotina é muito fraca, muito baixa. De 3 a 4 é baixa. De 5 pontos é uma dependência média. De 6 a 7 é uma dependência elevada. E de 8 a 10 é muito elevada. Então, já falando em termos de apoio medicamentoso, se o paciente tem, a partir de 5 pontos, teoricamente, você já poderia usar o apoio medicamentoso, tá? Eu estou falando teoricamente porque vai depender da avaliação clínica sua. Porque, tipo assim, eu já tratei pacientes com dependência baixa, mas que já tinha tentado outras formas para parar de fumar e não conseguia, e aí eu tive que entrar com apoio medicamentoso e a pessoa conseguiu parar de fumar. E ele tinha uma dependência baixa. Não sei se é um efeito também psicológico, vai agir também porque ele está usando aquela medicação e acha que vai ajudar, mas mesmo, às vezes, quando a pessoa tem uma dependência baixa de nicotina, às vezes, você vai avaliar caso a caso, você pode estar indicando o tratamento. Mas o que o INCA preconiza é que a partir de 5, você vai avaliar se ele tem realmente a indicação de usar ou não o apoio medicamentoso. Certo? Então, esse é um dos principais pontos que a gente leva em consideração. Outro ponto que a gente vai levar em consideração bastante forte é o grau de motivação. Então, o grau de motivação, gente, é bem importante, né? Se ele está naquela fase de pré-contemplação, ele nem pensa em parar de fumar, eu vou usar aquela abordagem breve mínima, 3 a 5 minutos da consulta para tentar ficar mudando o grau de motivação dele. Se ele está na fase de contemplação, a mesma coisa. Se ele está na fase de preparação, então eu já posso começar a pensar em levar ele para o grupo, porque o tratamento intensivo é um grupo terapêutico, abordagem cognitiva comportamental. Então, eu não posso colocar dentro desse grupo, por exemplo, um paciente na pré-contemplação. O paciente nem quer parar de fumar, ele chega lá para você e diz assim, não, doutor, eu estou aqui porque eu preciso parar de fumar. Ah, você precisa parar de fumar por quê? Porque minha mulher disse, se eu não parar de fumar, ela vai me largar. Ele quer parar de fumar? Não. Então, ele não está preparado ainda para parar de fumar. Então, não tem como eu colocar ele dentro de um grupo que ele vai jogar o grupo para baixo. Ele não vai ser um estimulador, potencializador do grupo, ele vai jogar o grupo para baixo. Então, a pessoa com depressão grave, um esquizofrênico, são algumas exceções que a gente pode pensar em tratar individualmente, não no grupo. Porque no grupo, a gente tem que ver, o paciente tem que estar pronto para a ação. Ou está pronto para a ação, você coloca ele no grupo. Mas, se ele não estiver preparado, você vai adiando, colocar ele no grupo para poder ele realmente só entrar no grupo quando ele estiver bem nesse sentido. Lembrado que é uma entrevista motivacional, onde você vai construir um cenário comunicativo, criar um ambiente favorável, ter acolhimento, compreensão, escuta, respeito, empatia, todas essas questões são extremamente importantes. Avaliar os sintomas, né, em relação a tosse, expectoração, chiado, dispneia, o que é que ele tem em relação a isso. Investigar comorbidades, que também é importante na hora do tratamento medicamentoso. Vou dar um exemplo bem simples aqui, por exemplo, epilepsia, comorbidades, epilepsia. Quem tem epilepsia não pode utilizar jamais a bupropiona. A principal contraindicação da bupropiona é o paciente ter tido convulsão, ter tido um TCE, qualquer risco de epilepsia ou convulsão, o paciente não pode utilizar a bupropiona. Então, é importante eu saber quais são as comorbidades para quando eu for indicar o tratamento medicamentoso. Os medicamentos em uso, para a gente saber se não tem um medicamento que tem alguma interação medicamentosa, saber se o paciente tem alguma alergia, situações que exigem cautela, como a gente já falou da gravidez, não é uma doença, mas exige cautela. Um paciente que teve um infarto recentemente, por exemplo, um paciente que teve um infarto recente, ele não vai poder usar a reposição de nicotina, seja adesivo, seja pastilha, ele não pode utilizar. Tá? Então, é importante também a gente ver a questão da amamentação, que eu falei para vocês,
São algumas situações que a gente tem que ter cautela. Ver a questão dos antecedentes familiares. Lembrar que o exame físico deve ser feito sempre nesse paciente, um exame completo, né, buscando tentar identificar alguma doença, alguma coisa que o paciente tenha. Professor, tem uma Os exames... pergunta. Ali. Pois não. O senhor falou que AVC e infarto era contraindicação para usar a nicotina, não foi isso? Sim. O adesivo. Mas, assim, os pacientes que fumam, né, que são grandes fumantes, que eles já têm esse grau de nicotina muito grande se eles tivessem infarto ou AVC. O adesivo, com a quantidade menor, senão, como sendo um tratamento muito eficaz, não teria mais benefício do que malefício, já que ele já tem aquela nicotina de qualquer forma. Assim, teoricamente não, porque essa nicotina, né, num paciente que teve um infarto recente, por exemplo, pode ser mais prejudicial, tá? Se eu tenho outras opções a utilizar, eu vou utilizar outras opções, tá? Então, a gente vai tentar um medicamento que traga menos problema em relação a isso. Porque vai que o paciente tem um outro infarto, vai botar a culpa em você, porque ele vai dizer, olha, eu ouvi dizer que eu não podia usar nicotina, e você me deu nicotina, porque eu tive um infarto recente. Como é que eu vou explicar isso? É a mesma coisa da questão de usar medicamento em gestante. Teoricamente, também eu poderia pensar em usar a terapia de reposição nicotínica numa gestante. Porque se ela estiver usando a nicotina, por exemplo, em adesivo, ela vai estar usando só a nicotina e talvez numa dose baixa. Ela vai estar deixando de usar 4.700 substâncias tóxicas que pode prejudicar o bebê. Então, teoricamente, seria ótimo indicar um adesivo de nicotina. Mas eu não sei se essa mãe ela vai continuar fumando. Como é que eu vou saber? Depois, se essa mãe continua fumando e usando adesivo, vai ser muito mais prejudicial. E ela tem uma receitinha lá com teu nome passando a nicotina. Se o bebê nascer com um problema, se o bebê nascer com uma malformação, qualquer coisa, ela vai botar a culpa em você. Então, teoricamente, poderia ser usada a terapia de reposição de nicotina para um gestante. E, nesse caso, o mais indicado seria a goma de mascar. Porque a goma, a liberação dela é em picos. Cada vez que eu masco, que eu aperto aquela massa, como se fosse a goma, eu libero a nicotina. Então, a nicotina ela não é contínua, ela é em picos. Então, faria teoricamente menos mal. Mas a orientação é que não faça para a gente não arriscar a mãe ter qualquer problema e depois colocar a culpa na gente, tá? Então, é sempre a abordagem cognitiva comportamental para esses pacientes. No caso de um paciente, se o paciente tiver condição e ele tiver problemas cardiovasculares, se ele tiver condição, aí o mais recomendado seria a vareniclina, o Champix, porque o Champix não tem problema com as doenças cardiovasculares. Então, é um dos que não tem interação medicamentosa. Então, se for um paciente que você está atendendo em plano de saúde, tem uma certa condição, um consulta particular, o Champix é o mais indicado, a vareniclina, porque não tem problema com a questão cardiovascular, então seria bem mais indicado, tá certo? Se tiver dúvida, fique à vontade, tá? Então, os exames complementares. Desses exames aí, assim, nenhum é obrigatório, mas é interessante a gente pedir pelo menos um raio-x de tórax, para a gente ver se ele não já tem algum comprometimento, alguma lesão, para não dizer que apareceu depois do tratamento. Então, pelo menos um raio-x de tórax é o fundamental. Esses outros aí, hemograma, espirometria, a gente não vai estar fazendo isso de rotina, tá certo? É importante a gente usar o resultado dos exames para convencer o paciente a parar de fumar. Porque imagina que o resultado dos exames do paciente deram todos normais. O paciente, então o cigarro não está me fazendo bem, mal, então eu vou continuar fumando. Na verdade, você vai dar os parabéns para ele, vai dizer, olha, parabéns, até hoje você está com a saúde preservada, os exames ainda não estão alterados, você está tendo uma oportunidade única de parar agora, antes que o cigarro venha te fazer mal, porque a gente sabe que ele vai te fazer mal. Então, a hora de parar é agora. E se o exame der alterado, você vai dizer, olha, o exame já está alterado. Vai esperar o quê? Vai esperar agravar isso aí, ficar mais, a doença ficar maior, ou ter outros prejuízos para você parar de fumar? Então, usar sempre os exames a favor da cessação do cigarro, tá certo? Aí eu já falei a questão uma questão técnica em relação a... Desculpa.
uma questão técnica em relação aos fumantes, quem é fumante, quem não é, só diferenciar o lapso de recaída, né? O lapso é aquela pessoa que parou de fumar, aí foi assistir um jogo do Ceará e Fortaleza, ficou nervoso, fumou um cigarro, mas nunca mais fumou. Então, isso a gente considera um lapso, tá? A recaída é quando ele volta a fumar naquele padrão anterior. Só para lembrar que o cigarro ele está no CID-10, então ele é uma doença, a gente deve oferecer tratamento para essas pessoas, tá certo? Bom, gente, devido à hora, eu vou encerrando por aqui. Lembrando só, 3 datas pontuais, são datas que na atenção primária a gente deveria estar trabalhando a questão do cigarro, chamando a atenção da população. Dia 31 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. E dia 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Como nada está mais ligado ao câncer que o cigarro, é outra data que a gente geralmente trabalha. Faz algum trabalho de promoção, prevenção, um trabalho educativo com a população, a gente utiliza essas datas pontuais, tá certo? Bom, então assim, devido ao avançar da hora, é só 1 hora, né, Daniel? Encerra agora, né? Então, assim, para a semana que vem, a gente vai falar só do tratamento intensivo e do apoio medicamentoso. A gente vai se dedicar a esses 2 tópicos e eu vou tentar responder os questionamentos que apareceram aqui e a gente vai fazer uma coisa, talvez trabalhar um caso clínico, tentar fazer algo mais dinâmico, tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente finalizar hoje? Se é bom que você verifique as perguntas lá, Thales. Aí, se tiver temas repetitivos, a gente pode até gravar depois, assim, só respondendo aquelas perguntas, que vai ser bem rico conhecer a sua experiência através de caso e também reconhecer o tratamento por completo. Acaba que fica gravado e a gente pode acessar depois, né? Quando aparecer pacientes. É Tá interessante ótimo. isso. Pois, Beleza. obrigado, Thales. Foi ótimo conhecer Obrigado, pessoal. desde o histórico até essas considerações agora, que a gente já está bem curioso para saber os aspectos de tratamento, né? Pessoal, boa semana a todos. Agora eu vou lá no grupo mandar mensagem lá para a gente avaliar a aula. E é isso. Podem utilizar o mesmo formulário durante toda a semana e a próxima também. Bons atendimentos aí durante essa semana. Até Obrigado, mais. pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.